Mantiqueira, estamos aqui para mais um Mantiqueira Debate. Hoje ao meu lado, Jéssica Balbino, ela que é jornalista, ativista, podcaster, né, Jéssica? Podcaster. E uma parceira de longa data do Mantiqueira, né? Então seja muito bem-vinda aqui ao nosso debate, né? Obrigada, sempre um prazer estar aqui no Mantiqueira, sempre um prazer colaborar, contribuir, sempre sou muito feliz exercendo jornalismo nessa casa. Né? E a Jéssica, que além de ser uma querida, né, no Mantiqueira, ela é uma jornalista muito competente. Vocês viram aquele vídeo nosso do projeto do Google, né, de ajuda a jornalistas do interior do Brasil, né? Tem o link aqui para quem não viu o vídeo ainda, então você pode ir lá e assistir o nosso vídeo, explica todo o projeto lá. E a Jéssica está participando desse projeto do Google junto com a gente lá no Mantiqueira, né? Então ela vai trazer para a gente informações sobre o Covid, né? Principalmente em Poços de Caldas, né, Jéssica? E também em Minas Gerais e talvez um panorama aí do Brasil, né, Jéssica? Sim, eu estou muito feliz, estou muito contente com a ideia do Google de destinar recursos para jornais de interior de pequeno e médio porte. O Mantiqueira foi contemplado e isso significa muito, né? Não só para o Mantiqueira, mas para a cidade, para o estado, aqui para a nossa região, para o sul de Minas, uma vez que o Mantiqueira sempre prezou por esse combate às fake news, sempre prezou por levar uma opinião e um jornalismo de qualidade para os leitores desde o início da pandemia, né? E tem feito isso. A gente está aí há quase 6 meses enfrentando a pandemia do coronavírus e o Mantiqueira diariamente fazendo isso, inovando, trazendo outras coisas. Então, a iniciativa do Google contempla muito, acho que os leitores, o público, a cidade, todo mundo sai ganhando com isso, né? Então, tem sido um prazer fazer o suplemento do Google que vem encartado no Mantiqueira. Sobre as notícias da Covid, eu acho que a gente pode destacar, nessa semana, o que o município fez foi um decreto que foi publicado na quinta-feira, no dia 3 de setembro, e que estabelece que aglomerações até 30 pessoas deixam de ser aglomeração, então fica permitido reuniões, desde que respeitado o distanciamento de no mínimo 2 metros entre cada indivíduo e o espaço onde isso acontece, né? Claro que você não vai pegar um por um ali, 2 por 2 e enfiar 30 pessoas, não vai ter como, mas enfim, em alguns espaços que são maiores é permitido que então isso ocorra e também fica permitido que as pós-graduações voltem com as aulas presenciais. Então, pós-graduação, mestrado, doutorado, universidades que oferecem isso e que têm essas aulas, presenciais, se quiserem já podem voltar. Isso divide, né, obviamente, muitas opiniões entre os poços caldenses, mas eu acho que a gente tem aí uma notícia que também vem a calhar aí com as reuniões. A gente está se aproximando de um período eleitoral onde as convenções são realizadas, reuniões, isso é preciso, né? Eu ia perguntar isso, né, o nosso caro leitor e quem está assistindo o nosso vídeo aí, poderia estar se perguntando, né, mas por que agora 30 pessoas estavam discutindo se pode ou não jogar futebol, né? E de repente 30 pessoas deixa de ser aglomeração, né? Como a Jéssica já pontuou aqui, a gente está à véspera do início de eleições e existe um evento, né, das equipes eleitorais que se chama convenção, né? Que é quando o partido se reúne pré-eleições e basicamente esse decreto está intimamente ligado às convenções eleitorais, porque os partidos precisam se juntar, né? E a ideia era que se fizesse isso virtualmente, né? Convenções virtuais, usando esses aplicativos e programas que a gente tem agora para fazer grandes videoconferências, né? E o que aconteceu foi que, digamos assim, no 45 do segundo tempo, pinta uma regra nova no nosso joguinho aí, né, Jéssica? Sim, mas eu acho que é isso. Acho que é parte também dessa flexibilização, né? Se a gente pegar aí há um pouco mais de 15 dias, também os esportes foram liberados, as academias, né? Então, isso, acho que a prefeitura vem semanalmente repensando as regras referente à Covid, acompanhado, claro, que a evolução dos casos, a ocupação de leitos na UTI e tudo mais. Poços se encontra ainda na onda amarela do programa Minas Consciente, né? Não migrou para onda verde em razão essas ondas tem a vermelha, amarela e verde? São essas cores? São essas cores. Acompanha aí as cores do semáforo, né? Acompanha essas cores. Eu fico me perguntando, né? Porque a gente que está em Poços, a gente está enxergando a cidade como
bem, né? E se a gente ainda não tá na onda verde, eu fico me perguntando, né? Que a gente quando que a gente vai entrar nessa onda? Só uma região de Minas que já entrou nessa onda, e aí são poucas cidades. Como essa onda ela acompanha a região, e Poços, como é uma cidade polo da microrregião em que ela ocupa aqui no sul de Minas, ela ainda não avançou para a onda verde, né? Ainda não tem os números satisfatórios de toda a região para que ela consiga avançar. Certo. Mas permanecendo na onda amarela, então a prefeitura consegue executar esses decretos que beneficiam, enfim, as aglomerações, que beneficiam as pessoas, e é isso, divide muitas opiniões e questiona, mas aí a aglomeração não é... Mas também é muito relativo, né? Porque se for num restaurante, vão ter 30 pessoas ali. E aí é uma aglomeração, não é, né? Eu acho que também... no ônibus, tem 30 pessoas seguramente dentro de um ônibus. É aglomeração, não é? Como é que a gente define isso, né? É muito complexo. Eu vejo assim que no início da pandemia, né, pegando um pouco da minha experiência com a pandemia, que foi, né, 6 meses, acho que igual de todo mundo, né? Mas eu recebo bastante informação, tenho um olhar meio um pouco diferente. Mas a gente passou por uma pandemia que inicialmente era tudo medo, né? Então tá todo mundo receoso porque falta dados, né? A última vez que a gente passou por uma situação sequer parecida foi há 100 anos atrás, então obviamente tudo que a gente tem de informação disso é muito antigo, né? Para os padrões que a gente tem atuais de tecnologia. Então assim, tudo começou com medo, né? Aí as pessoas começaram a entender as mortes, da onde vinha a doença, o que fazia mais mal, o que fazia não. Para você ter ideia, no início recomendava-se não usar máscara, né? E de repente a máscara passou a ser não só um pivô nessa situação, como mostrou-se muito benéfica, né? A gente tem situações em que as pessoas falam, a máscara não só protege, como quando a pessoa fica doente, ela ainda atenua a doença, né, Jéssica? Quando você está de máscara, você fica menos exposto à carga viral. Então, mesmo que você contraia o vírus, a carga viral que vai entrar no seu corpo, se você tiver de máscara, ela é menor. Isso foi comprovado cientificamente. Eu sou uma pessoa que ainda tenho muito medo, né? Eu brinco que eu falo que eu só vou sair de casa quando o Átila e o marido falam na porta e falam, pode sair. Esse é um arauto, né? Vem que o Brasil tá te esperando. Mas assim, a gente sabe que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa comer, precisa sair para ir no supermercado, enfim, tudo mais. Então, vez ou outra, você tem que sair, né? Mas eu sou muito da opinião de que sair para o necessário, né? E não para, enfim, para diversão e tudo mais. Mas aí é uma opinião muito pessoal mesmo, né? Certo. Mas a gente também tem que entender que é isso. Você precisa fazer uma convenção partidária. Esses candidatos, por exemplo, voltando nesse assunto, precisam ser apresentados à população. E como é que você vai fazer isso só digitalmente, né? Envolve uma discussão. E a gente sabe que o período eleitoreiro, as discussões são acaloradas e tudo mais. Então, fica muito... uma vida muito simplificada e muito virtual, de fato, se você fizer isso à distância. Então eu entendi que essa decisão do prefeito Sérgio Azevedo foi nesse sentido, de beneficiar isso. E aí a decisão da volta da pós-graduação, ela acompanha uma decisão do Estado. Foi uma decisão estadual, então Minas decidiu que isso pode acontecer, que as pós-graduações podem retornar. Eu não sei ainda como é que vai ficar na cidade, eu não sei como é que as universidades estão entendendo isso, se elas têm esquemas para isso, salas que permitam isso, áreas de convivência comum que permitam isso, né? Então a gente ainda não sabe como é que vai ficar, né? Assim, a experiência que a gente tem com sala de aula é que cabe o máximo de pessoa possível, né? Acho que esse panorama já não vai ser mais o considerado ideal. E eu acho que até pode resultar em coisas positivas. Eu, por exemplo, eu cheguei a ver um ônibus que foi modificado para viajar em situação de Covid. Eu falei, gente, por que não foi sempre assim, né? As pessoas bem acomodadas, com espaço amplo dentro do veículo, né? Então, assim, se por exemplo, isso de repente trouxer uma sala de aula mais bem equipada, mais higienizada, com espaço mais cômodo para os estudantes, a gente tem aí, de repente, um resultado positivo para vários aparelhos públicos, né, que a gente pode trazer como uma experiência dessa pandemia, né? Sim, nossa, se isso acontecer, vai ser um sonho incrível, né? Você imagina você viajar, sei lá, de avião com mais espaço. Com mais espaço. Que isso, gente? Por favor, né? Sim, não, e o transporte público que você possa ir sempre sentado, sim, seria né? um sonho. Eu acho que sim, isso dificilmente, no caso dos transportes, por exemplo, do transporte público, isso já não acontece, né? A gente vê que os ônibus estão lotados,
lotados, as pessoas estão pegando ônibus e é uma parcela muito grande da população que é uma parcela que não parou, né? Não teve sequer uma pausa, que são os trabalhadores, né? Pessoas que trabalham em supermercados, enfim, ações nos serviços que não foram interrompidos em nenhum momento da pandemia e isso foi interrompido, né? Então essas pessoas continuam expostas e continuam nesses lugares onde não é possível, não é permitido que se sente, enfim. Né? Mas nas escolas eu acho super possível, sobretudo quando a gente fala de pós-graduação, porque pós-graduação normal não tem 30 alunos, é raro, né, uma pós-graduação com 30 alunos numa classe, né, um esquema de mestrado, uma turma menor, turma né? Ela é sempre mais reduzida, então eu acho que faz muito sentido retornar, né? Assim, a gente tem que entender que quanto mais seguro e mais coisas a gente puder retornar o mais rápido possível, melhor para a população como um todo. Sim, né? Mas de uma maneira segura, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, Jéssica. Você que está aí inteirada desses números, né? Você fez amplas pesquisas sobre a cidade, sobre o que está acontecendo no mundo, como isso reflete na nossa cidade ou não, né? E eu tenho visto, né? Eu já não sou mais jovem, né? Eu já me considero um adulto indo mais para a ladeira abaixo do que subindo qualquer coisa, né? E eu vejo que a galera mais jovem, esse pessoal com 20, às vezes um pouco menos de idade, tem saído para a rua basicamente como se nada estivesse acontecendo. No início eles estavam bem comportadinhos, digamos assim, mas acho que a gente tem percebido uma certa rebeldia dessa galera em simplesmente, você quer sair para tomar uma cerveja? Por que não ir de máscara, pelo menos da sua casa até o bar, né? O que você tem a dizer aí pra gente sobre isso? Eu acho muito confuso isso. Eu acho que isso tem muito a ver com a narrativa que se construiu de que pessoas mais idosas são mais propensas ao vírus ou tem mais risco de morte, né? Que é um fato, infelizmente. E aí pessoas mais jovens entendem que elas não precisam tomar os cuidados necessários, que elas estão imunes ou que se ficarem doentes vão ficar assintomáticas ou ainda que tenham sintomas. Isso vai ser muito leve, enfim, entende-se que pessoas mais jovens não morrem com o Covid-19, o que não é uma verdade, né? Isso. Sim. As pessoas podem sim morrer e esses jovens não respeitam. Você falou disso e aí eu fiquei lembrando que, por exemplo, no bairro onde eu moro na Zona Sul, no Jardim Kennedy, não existiu pandemia lá, porque as pessoas... Porque simplesmente não chegou. Não chegou, a pandemia lá ela não aconteceu lá. Eu fico muito feliz que lá não tem. É uma brincadeira. Que a imunidade das pessoas lá seja tão resistente. Seja tão resistente, porque as pessoas... Ninguém usa máscara. Você sai na rua, você vai nos comer, ninguém tá de máscara. Sobretudo, as pessoas mais jovens, né? Se a gente pegar uma faixa de 15 a 25 anos, ninguém usa máscara. Os bares ficam lotados mais com pessoas dessa faixa etária, né, aí entre uns 18 e 25 anos, e ninguém usa máscara. Eles se abraçam, eles se beijam, eles... Tem contato físico muito próximo e não respeitam qualquer regra de distanciamento. E é uma coisa que é muito difícil. Como é que você fiscaliza isso, né? Uma vez que esses lugares são abertos e podem receber público, como é que você impede que isso aconteça? Como é que você vai falar, olha, não põe a mão na pessoa, a gente volta àquela questão, até que ponto é aglomeração ou não é? Sim. Até que ponto eu estou muito perto daquela pessoa ou não, né? Até que ponto eu posso tocar naquela pessoa ou não, né? Mas eu acho que a gente tem aquele problema que inicialmente era muito claro para as pessoas, que é essa necessidade de ter uma empatia, né? De assim, pode ser que você seja assintomático, mas pode ser que o seu irmão ou seu pai ou a sua mãe não sejam. E a gente viu casos de famílias inteiras que não foram assintomáticas, né? Que de repente uma pessoa da família saiu e essa pessoa de fato era um jovem, ele era resistente, ele tinha uma saúde boa, ele praticava esportes, mas ele voltou para casa infectado e morreu a família inteira. Sim. Né? Então, assim... E aí a gente escuta também, acho que um discurso que era muito recorrente era a gente não acreditava. Né? Não sei se você chegou a ver isso, mas era muito comum a gente ver na televisão assim, a gente achava que isso não ia acontecer com a gente não acreditava e de repente... Sim, né? E ainda é muito recorrente, né? Eu acho que existe uma coisa no inconsciente coletivo que as pessoas pensam, existe, o vírus tá aí, mas comigo não acontece. Ou é muito mais fácil você negar, né? Eu adoraria estar nesse estágio de negação que não tá e de nem não aí. acreditar que o vírus existe e que a gente está atravessando essa pandemia já há 6 meses, o que é uma situação muito
muito, é isso, é muito difícil, porque você também não vê, né? É um vírus que é uma coisa invisível, você não é palpável, você não tá vendo. Difícil não é uma de coisa, explicar para as pessoas mais humildes. Né? Difícil de explicar como é que se dá a transmissão, até porque nem a gente entende, né? Isso. Ontem, inclusive, eu estava vendo uma notícia que estão fazendo mapeamentos genéticos e determinados tipos de DNA são mais suscetíveis ao vírus do que outros. Mas como é que você vai ter o teu mapa genético completo ali para saber se você é mais suscetível ou não? E quantas pessoas têm acesso a esse tipo de situação? Não tem nem como você saber se você é suscetível ou não, né? Não dá para saber. Você falou desses casos, eu tenho uma amiga que o marido dela tem 39 anos, é um atleta, ele pratica exercícios regularmente, não come carne, toda a família foi infectada. Ele é o cara que era aparentemente mais saudável, com o estilo de vida mais saudável, foi o que ficou pior. Ele ficou vários dias na UTI, ele sobreviveu, tá bem agora, mas assim, ele passou por maus bocados, enquanto ela e os filhos deles ficaram assintomáticos. Então, assim, E a gente tem também, eu acho que uma frase que foi muito comum, né, cunhada por uma pessoa célebre no nosso meio, chamada Jair Bolsonaro, que é o histórico de atleta, né? A gente tem que lembrar a população que você ter jogado futebol na infância e depois ter uma vida de 20 anos de churrasquinho e bacon não faz você resistente a nada, não só a coronavírus, como a qualquer doença, né? Então, assim, o histórico, ele não é de fato algo que importa pro vírus. Ele não vai olhar assim, não, peguei a ficha aqui da Jéssica. Nossa, a Jéssica era jogadora de vôlei com 17 anos. Tá não tem condição de infectar uma Jéssica. Né? Aí você fala assim, não tem a menor condição. Eu, por exemplo, não pratico exercício há pelo menos 5 anos. Eu me considero grupo de risco. Sim, né? sem dúvida. Então, assim, acho que essa visão que você falou assim de no meu bairro não existiu pandemia, evidentemente que é uma brincadeira que você está fazendo, porque você está no seu bairro, estava extremamente preocupada, né? Mas ela aconteceu, acho que talvez em vários bairros, em várias cidades. A gente tem é um reflexo, e eu penso que quanto mais periféricas são essas regiões, menos é a adesão aos cuidados, né, básicos de saúde sanitária e para a prevenção da Covid, né? E é isso, você ter um histórico de atleta ou ser um atleta, ainda que você pratique exercícios regularmente, até quando, enfim, começou a pandemia, isso não faz de você imune, né, ao vírus. Mas, inclusive, tem também pesquisas, e a gente soltou uma matéria do suplemento falando justamente sobre isso, que atividades físicas são muito benéficas para o condicionamento. Então, mesmo que você esteja aí cumprindo o distanciamento social, esteja em casa, não esteja saindo, é muito importante que faça-se algum tipo de exercício físico, isso fortalece todo o sistema imunológico da pessoa e evita não só que ela se contamine, mas assim, que ela, enfim, fique à mercê de outros vírus e outras doenças. Então, se você pegar uma gripe comum, você vai ser menos afetado do que uma pessoa que está sedentária e não faz nada. Então, é muito importante que você se exercite, ainda que dentro de casa, pelo menos um alongamento, yoga, enfim, alguma coisa que dê para fazer ali no seu espaço ou ao ar livre, tomando essas precauções, né? De máscara, com álcool gel, enfim, acho que todo mundo já sabe o que fazer para evitar a Covid. Só lembrando que quando a Jéssica fala de suplemento, a gente tem um link aqui no vídeo que vai te levar ao site do Mantiqueira, que foi construído em parceria com o Google, no qual tem todos esses dados que a Jéssica está falando, inclusive várias matérias dela, né, com enfoques diferentes, né, para você entender melhor como funciona a pandemia, né? Tivemos aí um debate amplo aqui, né? É sempre legal ter a Jéssica perto, porque ela sempre tem muita informação e as opiniões dela são sempre muito embasadas, né, em dados e tudo mais. Muito obrigado a você que ficou no nosso vídeo até agora. Lembre-se de clicar no botão curtir e lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando os nossos vídeos forem ao ar. Lembre-se de acessar também jornalmantiqueira.com.br, porque lá tem nossas informações todas completinhas com matérias e toda a nossa editoria jornalística. Muito obrigado e até o próximo Mantiqueira Debate.